but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. A man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Igreja, graça e paz. Tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Tirando nosso americaninho, nós temos visitantes nessa noite. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Tem um casal aqui, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A pergunta que Deus fez para mim hoje é: até onde você estaria disposta a ir por Cristo? E essa é a pergunta para todos nós nessa noite. Até onde você está disposto a ir com Cristo? E por Cristo? Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bondoso, porque Ele é bendito, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem nos guardado, por tudo isso e muito mais, porque a nossa vida não nos pertence, ela é dele. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é dele, para ele e por ele. Porque de nada nós temos alguma coisa. Então, até onde a gente está disposto a ir pelo Senhor? E pensando nessa pergunta, o que nós podemos fazer a partir de agora? Porque essa pergunta é uma pergunta diária que nós devemos fazer todos os dias para o Senhor. Aliás, a nossa resposta para esta pergunta tem que ser feita todo dia. E aí, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, está difícil, eu não estou aguentando, mas o Senhor tem me sustentado. Mas até onde o Senhor vai me levar? Eu estou disposta a ir? Porque em muitos momentos da nossa vida, as pressões, as colisões e as dificuldades vão nos pressionar a ponto de ficarmos sufocados. Ou não? Tá tudo beleza aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá na guerra? Vocês estão na guerra? Vocês estão nas lutas? Vocês estão em dificuldades? Vocês estão sendo pressionados pela vida, pelas circunstâncias da vida? Seja em qualquer área da sua vida, seja em qualquer área na nossa vida. Todos os dias nós somos provados pelo Senhor. E todos os dias nós somos provados nas próprias palavras que nós falamos com os nossos lábios. Todos os dias nós somos colocados à prova. O que nós vamos fazer por Cristo? Até onde nós vamos? Precisamos entender que nós temos que sonhar em estar no centro da vontade de Deus. Não é verdade? Nós temos que desejar estar no centro da sua vontade. Só que o centro da vontade do Senhor às vezes não é um lugar confortável. Às vezes não é um lugar bom de se estar, a princípio.
Às vezes não é um lugar em que você ache que você está pleno. Mas mesmo assim é o centro da vontade de Deus. Mesmo assim, é aonde o Senhor deseja que você esteja. Um chamado autêntico é uma mistura entre sonho e realidade. Entre alegria e sofrimentos. Entre dificuldades e momentos de felicidade. Novos começos ao lado de transições bem penosas. E ao mesmo tempo, ao lado de amizades sinceras, mas de traidores. O centro da vontade de Deus não é fácil. Existem restrições. Às vezes você vai querer fazer coisas e o Senhor vai falar: não. Não é por esse caminho. Não tenta ajudar que você vai atrapalhar. Não tenta antecipar porque não vai dar certo. Inclui perseguição. Aliás, perseguições, prisões, abandonos, maus tratos, lágrimas, tortura e até mesmo morte. Caminhar da vontade de Deus, às vezes, não significa que tudo vai dar bom, vai dar certo. Às vezes não vai dar certo. Mesmo assim é a vontade de Deus. Mesmo assim é o centro da vontade dele. E esse chamado autêntico, às vezes, tem arestas pontiagudas que vão te ferir na caminhada, causam dores, nos fazem perder a força, mas mesmo assim é o centro da vontade de Deus. Nós colocamos o nome dessa mensagem de mentalidade vencedora. Mas como assim uma mentalidade vencedora? Se você até agora só falou de dor, de tristeza, de perseguição, de traição. Bom, abrindo a nossa Bíblia em João 12, de 24 a 26, eu li na ACF, tá, meninos? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Só até aí. Se o grão de trigo não morrer, vive ele só. Quem conhece aqui plantio e colheita, quem conhece aqui agricultura, sabe que para você plantar uma semente, você precisa deixar ela secar. E quando você coloca ela na terra, para ela brotar, ela tem que estar seca. Ela tem que ter morrido, aparentemente. E a partir dela, vai se brotar a árvore, a planta, a hortaliça, o que você estiver plantando. Certamente vocês já plantaram feijãozinho na escola e já sabem como é, né? Todo mundo. Quem não? E diante das nossas decisões diárias com o Senhor, a nossa vida exige esse posicionamento de grão. Porque muitas vezes as nossas escolhas vão ter que ser morrer para nós mesmos, morrer para as nossas vontades, para que a vontade dele brote a partir de nós. E é isso que o Senhor está falando. Nós somos um grão de trigo na mão do Senhor. E essa escolha tem que ser diária. Porque assim, nem todos
Fomos chamados para cumprir um plano magnífico de Deus. Mas todos temos um plano para a nossa vida. A gente estava vindo no carro, existem pessoas que nasceram para ser mantenedores, provedores da igreja. Sabia disso? Existem pessoas que não vão ser pastores aqui, mas vão ser pastores lá no seu trabalho, na sua empresa. Ou vão ser evangelistas. Aliás, todos nós nascemos com esse plano de Deus para resgatar o mundo. Todos nós deveríamos ter o espírito evangelístico. Não só de pregar com boca, mas pregar com atitude. E a pregação começa dentro da nossa própria casa. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos parentes precisam ver Cristo em nós. E para que eles vejam Cristo em nós, nós precisamos ser uma semente morta, um grão, para que o Senhor brote a vida dele na nossa vida e que as pessoas possam ver Cristo e não nós. Ser como Cristo na terra exige sujeição, submissão, obediência e entrega. Às vezes o Senhor vai colocar você diante de situações que você não vai entender. A princípio pode ser que a gente não entenda, mas lá na frente nós veremos as mãos do Senhor, porque nós devemos confiar nele. Amém? Lembre-se, a frase inicial qual é? Qual é a pergunta? E aí, até onde você está disposto a ir por Cristo? Essa é a pergunta diária do Senhor para nós. Quando nós acordarmos amanhã, na segunda-feira, braba, nós vamos ter que lembrar da pergunta. A hora que abrirmos os nossos olhos, Ele vai falar para a gente assim: o que você vai fazer comigo hoje? Até onde você vai por mim no seu dia? E essa frase, essa pergunta exige uma mudança de mentalidade. E Deus tem falado constantemente conosco. Usou até Leonardo da ministração de oferta. Nossa mente precisa mudar. Nossa maneira de pensar e de enxergar Cristo precisa mudar. Porque Deus, Ele não é um botão que a gente liga e desliga quando a gente precisa dEle. Ele tem que estar diariamente em todas as nossas conversas, em todos os nossos assuntos, em todas as nossas, tudo aquilo que a gente olha, tudo aquilo que a gente pensa, tudo que sonhamos, tudo que desejamos, tudo isso, Cristo tem que estar à frente. Porque, como eu falei, o nosso testemunho maior dentro da nossa casa, será que os nossos parentes, cônjuges, filhos, parentes, amigos, os nossos vizinhos estão vendo Cristo em nós? Será? Será que você está disposto a andar mais uma milha, como nós falamos semana passada, como Ananias, e encarar os Saulos circunstanciais da nossa vida? E falarmos e recuperarmos a visão dele e ajudarmos eles a enxergar? Será? Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida em resgate de muitos? Porque é fácil falar. É fácil falar. Não, eu dou a minha vida por você, nós temos uma aliança eterna. Mas será que tem mesmo? Você daria a sua vida pelo seu vizinho? Não estou falando parente. E nós precisamos pensar com a mente de abundância, que é a mente de Cristo, que é generosa, que é bondosa, que oferta tudo que é, como um servo, serve a todos. Ama sem pedir nada em troca. Dá a vida sem exigir que o outro dê também.
porque isso se torna uma maldita expectativa. Nós não podemos esperar dos outros aquilo que a gente pensa a respeito deles, ou pensa que ele poderia nos ofertar. Mas não, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós não podemos ter uma mente de escassez, uma mente que não pensa no outro, mas pensa em si. Se torna um competidor, porque eu quero mais, porque eu quero mais, porque ele não tem que ter, porque eu quero que a nossa igreja fique lotada, cheia de gente, e vamos fazer eventos, e vamos fazer todas as coisas para que isso encha. Uma mente de escassez pensa em si próprio, pensa no seu umbigo, não sabe dividir, são acumuladores, e isso de maneira geral. Vivem desconfiados, desconfiam de tudo, não confiam no irmão que está do lado, não confia na igreja, não confia no pastor, não confia na pastora, desconfia de tudo, vive culpado, medroso, inseguro, chama a guerra para si o tempo todo. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós somos totalmente oposto. Como eu falei, somos pessoas generosas, que dividimos, sabe? E dividir, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de dividir a sua vida com o seu irmão, sabe? Tem hora que você vai precisar de colo, tem hora que você vai precisar de um amigo, tem hora que você vai precisar de um intercessor, tem hora que você vai precisar entrar em guerra junto. Tem hora que você vai ter que dar a sua vida, se colocar na frente, se colocar no lugar. E isso não é fácil. Mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, todos os dias. Seria essa a natureza do Cristo vivo? Uma natureza que cede? Nós precisamos de atitude. E o nosso alvo tem que ser manifestar Cristo na terra. Nosso alvo tem que ser mostrar Cristo. E como eu falei, não estou falando de gente bem-sucedida. Estou falando de dar a vida por Cristo. Porque se nós formos na palavra de Deus, nem todos foram bem-sucedidos na caminhada. Nem todos. Mas talvez isso exija que você entregue tudo o que tem. Ou talvez isso te faça perder tudo. Você está disposto ainda? Estar no centro da vontade de Deus, muitas vezes, não significa que você estará rodeado de pessoas boas. Pelo contrário. Vão ter pessoas que vão ser os seus testes. Vão ser aqueles que vão fazer você colocar em prática o que você aprende. E você pode ter certeza que amanhã mesmo você vai ser posto à prova. Mas nós, como semente, se não morrermos, não podemos dar frutos. Morrer para si mesmo é servir sem esperar nada em troca. Morrer para si mesmo é dar a minha vida sem esperar a resposta positiva do outro. É encarar os desafios sem ter a certeza de que eles vão dar certo. É confiar no teu Deus, aquele que você deu a vida. Por isso o nome é desafio, não é? Sabe, as derrotas em nossas vidas não são o fim de tudo. Às vezes é o começo. Para isso precisamos ter uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de abundância, a mentalidade de Cristo. Hoje a gente vê tanta gente correndo, né? As corridas estão em alta, né? Antigamente ninguém fazia corrida, não tinha esse esporte, era assim um esporte, quem corria eram os corredores mesmo. Hoje não,
Hoje a gente tem até uma galera aqui da igreja que vai correr junto, que vai lá, passa um tempo junto lá na Mário Covas. É top. Mas com certeza vocês já ouviram algumas pessoas falando sobre as maratonas. Quem sabe aqui quantos quilômetros tem uma maratona? Quem respondeu? A nossa esportista número 1. Beleza. 42 quilômetros. Tem gente que vai fazer a corrida sabendo que não vai ganhar. E eu acho que é a maioria. Não é verdade? Eu não sei que lugar chegaria, mas seria lá os 5.000 e sei lá, né? Então assim, a gente sabe que não vai ganhar a corrida. Não é verdade? Sabe, não vai dar certo. Mas eu vou correr até chegar no fim. Independente do tempo de prova. Porque eu luto até o fim. Porque eu vou até o fim. Porque eu não posso desistir. Porque eu faço com um propósito. A caminhada com Cristo é assim. E hoje também tem na moda outra corrida também. Que também é tão difícil quanto. Que é nas montanhas. Quem conhece aqui? Trekking. É correr na montanha. E vocês não acreditam, o campeão do Brasil correu 43 quilômetros. Morro sobe, morro desce, pula pedra, salta pedra, pisa na areia, pisa no rio e vai. E só vai. Quem teria coragem? Mas é uma corrida. E eles vão até o fim. O nosso o nosso médico, ele faz essas corridas. Mas ele ainda não falou de 40 quilômetros. Ele fala de 15, né, amor? 15. É um absurdo. Quanto tem a Mário Covas? É 5 ida e volta? Imagina 15 na subida. Na montanha. Mas a gente tem que ir até o fim. O lindo de se correr a carreira de Cristo é que você vai até o fim. E você tem que sonhar, falar como o apóstolo Paulo falou: Senhor, cumpri a carreira, corri a corrida e guardei a fé. Que sobre todas as coisas nós devemos guardar o nosso coração. É dele que procede a fé que o Senhor nos dá, a paixão que o Senhor nos dá, o amor que o Senhor nos dá, aquela sede de estar com Ele, Ele nos dá, Ele coloca dentro de nós, e é assim que nós temos que estar, guardando a nossa fé, cumprindo a carreira, amém? Eu li uma frase hoje de manhã, guarda ela. Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando tira os olhos do alvo. Quem falou isso foi Henry Ford. Os obstáculos não podem nos impedir de chegar quando nós estamos olhando no lugar certo, quando nós estamos encarando a coisa certa, quando nós estamos indo na direção certa, e a direção é Cristo. Se você não tirar os olhos do alvo, você vai até o fim. E o obstáculo, você pula. Você volta um pouquinho, você vai um pouquinho para frente. Você desvia. Não tropeça nas pequenas pedras, a gente vai embora. Segue em direção ao alvo. E essa semana, por coincidência, eu estava lendo a história de Abraham Lincoln. Quem sabe quem é? Um terço da igreja. Presidente dos Estados Unidos da América. A história dele é uma luta para um cumprimento de um plano e de um propósito. E o propósito estava na mão de Deus, porque ele era o homem de Deus. Diz a palavra que ele não ia para a igreja, mas ele amava ler a Bíblia, amava conhecer a Deus. E aí você vê, um homem, ele nasceu em 1809, faz tempo. E aí a história dele se desenrola assim.
Em 1831, ele teve a primeira tentativa de entrar na política. Deu ruim, fracassou. Um ano depois, ele tentou o cargo de legislador. Em 1832, sem sucesso. Neste mesmo ano, ele perdeu o emprego. Aí ele decidiu abrir uma empresa, e aí ele falou, vou fazer um negócio, assim vai dar certo. E aí ele pediu um empréstimo para um amigo, e deu entrada nesse negócio, que um ano depois entrou em falência. Por causa dessa falência, ele pagou esse amigo durante 17 anos, para pagar o amigo e as dívidas. Então você imagina qual foi o problemão que ele teve. Em 1835, ele se apaixonou perdidamente por uma moça chamada Anne. Só que essa moça, ele noivou dela, ela tinha 21 anos. E ele ficou noivo. E logo depois que ele ficou noivo, ela morreu. O amor da vida dele. Por causa disso, ele entrou num colapso nervoso e ficou 6 meses sumido. Nesses 6 meses, ele buscou cura e tratamento para o seu coração. Em 1838, ele se candidatou a orador da Câmara e foi derrotado. Em 1840, ele decidiu ser membro do colégio eleitoral. Foi negado. E aí, você ia continuar? Diz para mim. São 8 negativas. Você ia continuar? Você ia seguir? Se você só tivesse não na sua vida? Você ia falar o quê? Para pensar. Você ia murmurar? Você ia falar, Deus, acho que isso não é para mim? Você ia reclamar? Você ia falar, com certeza. Você ia falar, Deus, isso não é para mim. Deus, não vou fazer mais. Deus, fiz tudo errado. Deus, a culpa é tua. Vocês não podem mentir para mim. Vocês iam falar isso, não iam? Vocês iam acusar Deus. Porque esse é o plano nosso, na nossa alma. Porém, em 1846, ele se candidatou de novo ao Congresso. E ele conseguiu ganhar. Só que, 2 anos depois, ele tentou continuar no Congresso. E aí ele perdeu. E aí diz que essa perda foi arrebatadora, assim, tipo, porque ele perdeu tendo, tipo, 2% dos votos. O resto, o que ganhou com 98%. Foi uma perda absurda. Em 49, ele tentou o cargo oficial do registro imobiliário. E ele foi negado. Olha quanta negação ele teve. E aí em 54, ele se candidatou ao Senado. Perdeu. 56, tentou ser vice-presidente da Convenção Nacional do partido. Perdeu. 58, perdeu de novo a vaga do Senado. E nada do que ele fazia dava certo. Só que em 1860, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Só não. E a gente já ouviu várias histórias sobre isso. Cafu foi negado 8 vezes da seleção do time de São Paulo, né, amor? 8 vezes. E tantas outras, derrota. E a pessoa insistiu. Quantos de nós insistiríamos em algo que a gente só tinha perda? Só que Deus está aqui nessa noite para nos motivar a continuar. Segue, continue, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E a mentalidade vencedora muda a nossa história, porque nós confiamos no Deus que a gente serve. Por quê? Porque a nossa vida não é nossa, é dele. E Ele faz como quer, quando quer, do jeito que quer, do formato que Ele quer e que Ele deseja, porque Ele sonha com você todos os dias. Ele deu a vida por você, só isso. Em 1860, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E aí em 61, ele enfrentou a maior guerra terrível, chama Guerra da Secessão, a guerra civil dos Estados Unidos. Foi a pior guerra da história dos Estados Unidos.
E ele continuou. Ele foi perseverante. E a recompensa da perseverança dele foi continuar e ser reeleito como presidente no próximo mandato. Ou seja, ele foi um homem que fez a diferença. A persistência, a perseverança, o amor, ele é lembrado até hoje. E ele é lembrado nos Estados Unidos como o presidente que enfrentou a maior guerra que a América teve. E ele também é conhecido como o homem que tornou os Estados Unidos, como um homem que uniu a nação. Porque ele insistiu. Por coincidência, a nossa história de hoje mostra que nós devemos persistir. Um homem natural, que amava a Deus, mesmo assim sofreu horrores. Mas o aço é forjado no ferro, no fogo. O aço, ele só derrete, é forjado, se tiver fogo. Nós não somos diferentes. Isso se aplica a mim e a vocês. Até onde você estaria disposto a ir por Cristo? E a vida é feita de escolhas. Quando nós acordamos de manhã, é a hora que a gente escolhe o que nós vamos fazer daquele dia. E eu posso dizer para vocês que as nossas melhores atitudes, elas emergem de uma clara compreensão de que da nossa identidade nele. Porque quando nós sabemos quem somos nele, nós seguimos. Mesmo nas negativas da vida, nas colisões da vida, nas pressões da vida. Segue. Isso honra a Deus. Isso torna o nome dele grande. Isso torna ele elevado nas nações. Isso torna o nosso testemunho a manifestação de um Cristo que é vivo, que vive e que age com amor, com responsabilidade, com força, com vigor, com paixão. E muitas vezes estar no centro da vontade de Deus não é um lugar confortável. Basta vermos a vida dos heróis da fé. E aí a gente pode citar Abraão. Abraão, por coincidência, Abraham. Abraão, ele foi desafiado por Deus. E Deus falou para ele: pega sua malinha de viagem, pega sua esposa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou: pega a sua mala, sai, vai ali para a esquerda, subindo a rua ali do Barreto, você vai ver um terreno, é ali que você vai morar. Não. Deus falou: sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quem teria coragem? Eu não. É muita ousadia você acreditar que Deus vai te dar o melhor. Ele abriu mão de tudo. Diz que ele era de uma família rica. E ele abriu mão de tudo, foi embora. Morando de tendas em tendas, até chegar na terra que Deus mostrou. José era o filho perfeito, predileto do papai, Jacó. Só que isso causava muita inveja dos seus irmãos. E ele teve um sonho e ele foi fazer o favor de falar o sonho dele para os irmãos. Ele não entendia, ele era imaturo, ele era um jovem. Mas por causa disso, ele foi jogado no poço, vendido como escravo. Trabalhou 13 anos. Aliás, ele permaneceu 13 anos entre trabalhar na casa de Potifar e na prisão, para que depois de 13 anos ele fosse lembrado, e ele se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo na época, governador do faraó.
Mas por que ele passou por tudo isso? E no final, tudo isso foi para salvar a própria família e ensinar uma aula tremenda de perdão para nós, para mim, para vocês. Então o caminho não foi fácil. Para Abraão, que viu uma promessa, aliás, para Abraão, que recebeu uma promessa de Deus que teria um filho e que a descendência dele seria como as areias da praia, como as estrelas do céu, com 90 anos de idade, olhando para sua esposa com 80 e pouco. De lá não ia sair nada, mas ele confiou. Por isso que a gente não pode fazer coisas precipitadas, achando que está ajudando Deus, hein? Ele teve um vacilo lá. Mas nós estamos diante do Senhor. Davi recebeu uma unção de um profeta. Você será o próximo rei de Israel. Ele saiu dessa unção da frente do pastor, saiu correndo da frente do profeta e falou: oba, sai daí, Saul, porque eu estou entrando, estou chegando, o lugar é meu. Não, ele se sujeitou ao processo, que muitas de nós não iríamos aceitar, porque ele foi perseguido, e durante de 15 a 20 anos ele fugiu. De 15 a 20 anos ele fugiu daquele que ele chamava de pai, que era Saul, indo parar num treinamento intensivo dentro de uma caverna cheia de bandido, de abandonado, de excluído, mas chegou no reino, e na hora certa o Senhor o levantou como rei de Israel. Então a gente não compreende os seus caminhos, mas a gente tem que dar a resposta certa, porque Ele sabe quais são os caminhos. Jeremias 29, 11, se você quiser, nem precisa abrir, está ali. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o plano de Deus. Nós não compreendemos os caminhos, mas eles são perfeitos. Basta um eis-me aqui. Basta um eis-me aqui. Envia-me a mim. Você está disposto? Tenha uma atitude de obediência. O caminho até pode ser tortuoso, mas se você confiar, o plano vai ser perfeito. Você pode não enxergar, não ver ninguém, mas confie. Você pode ser traído, roubado, mas confie. Segue, que o plano é perfeito. Os planos dele são mais altos que os nossos. Amém? Vamos orar? Por favor, fiquem de pé. Vamos orar. Primeiro eu quero te agradecer por essa mensagem que foi só para mim. Talvez tenha sido para alguém, mas foi toda para mim. Mas eu quero, ainda dentro da mensagem, dizer que hoje era para ser o Fábio Ruiz ministrando, e na última hora ele ligou para nós e a Ariane acabou de dizer: não, eu faço a mensagem. E ela praticamente não teve tempo de estudar essa mensagem, e aí que eu percebo o quanto ela é para mim. Eu espero que também seja para ti, porque de verdade, você é um homem de Deus? Alguém aqui tem palavras de Deus sobre a sua vida? Tem? Você tem alguma profecia que você tenha recebido ao longo da vida? Tem? Que ainda não aconteceu? Tem ainda alguma coisa pendurada lá no cabide? Tem? Nós cremos que vai acontecer. Mas a gente tem que perceber também, olhando para a Bíblia e para os nossos irmãos, sejam os heróis
sejam os mais vistosos ou os menos vistosos, que o tempo não nos pertence. Hoje, eu subi para o meu quarto para orar e eu estava na minha cama choroso, justamente conversando com Deus por conta do tempo. O tempo muitas vezes luta contra nós, mas Ele é Deus. Ele é Deus. E eu me senti abraçado e confortado agora, onde Deus está dizendo assim: olha, vai acontecer. Vai acontecer na minha e na sua vida. Vai acontecer. Porque Ele é Deus. Vai acontecer. Assim como já aconteceram várias outras questões, palavras que nós recebemos e aconteceu, as que ainda não aconteceram vão acontecer. Você crê nisso? Vai acontecer. Vai acontecer. E o tempo pertence ao Senhor. Permaneça firme. E uma coisa importante, treine a sua mente. É um mindset, é uma mudança de mentalidade. Treine a sua mente, sabendo que pode demorar um pouco, que pode talvez doer um pouco, pode, mas vai acontecer. Pode ser de repente de uma forma que eu não tinha construído mentalmente, mas vai acontecer. Pode não ser bem daquele jeito, mas vai acontecer. O que você precisa falar para a sua mente é: vai acontecer. Davi dava ordem ao seu corpo, à sua alma, que nós acordemos todos os dias dizendo: vai acontecer. O Senhor está no controle. O Senhor é por mim. Não há ninguém que possa ser contra mim. Se o Senhor é por mim, vai acontecer. Treine a sua mente. O dia que você estiver cansado, o dia que você estiver dizendo: olha, está demorando, você automaticamente diga: está demorando, mas vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Em nome de Jesus, receba essa mentalidade vencedora, a mentalidade de Cristo renovada em teu espírito. Amém? Está feliz? Eu estou muito feliz. Glória a Deus. Deixe-me dizer aqui o que está acontecendo aqui. Nós não batizamos crianças. Por quê? Porque nós entendemos que o batismo... A gente entende tanta coisa sobre o batismo, né? Que se eu for falar algumas coisas aqui, o pessoal vai me cortar o pescoço. Então, mas enfim, a gente crê que o batismo é o batismo do arrependimento. E eu te pergunto, se uma criança como o Liam ou a Chloe, se eles têm consciência do que é pecado? Óbvio que não. Eles não sabem o que é o pecado. Eles nunca pecaram. Eles não sabem o que é pecado. Presta atenção, amados. Diaconia, presta atenção. Então, qual é o nosso direcionamento dado por Deus? Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Amém? Faz sentido? Para que eles possam, no tempo oportuno, no tempo em que eles tiverem a própria consciência, que eles possam tomar as suas atitudes, que eles possam tomar as suas decisões pautadas no Cristo. Nós cremos nisso. Amém? Por isso nós consagramos as nossas crianças ao Senhor. Ok? Amém? Então vai ter água? Não vai ter água, não é batismo. É uma consagração a Deus. Então eu queria chamar aqui as duas famílias. Vamos fazer de uma vez só. Chamo aqui a Chloe, chamo o Leonardo, a Tati, o Liam, o nosso American Boy. E aqui, filhinho, Alário, Pedro, que bênção. Deixa eu virar esse vento para lá. Esses aqui são os pais da Larissa, a mamãe do Pedro. Seus pais estão aí? Letícia, Larissa. Seus pais, você trouxe algum convidado? Tá bom, amém. Glória a Deus por isso, que alegria. São lindos, né? Olha isso, meu Deus. Que riqueza, que alegria. Queria
queria que vocês ficassem aqui no centro. Vem aqui, papai. Disse, eu queria agora que você passasse ele para a mãe do pai, para a mão do pai. Por que na mão do pai? Porque o pai representa o governo das famílias, ok? E a Bíblia diz que os filhos são flechas na mão dos pais. Amém? Quem envia e quem dá destino é o pai. É o pai. A mãe, obviamente, tem um comprometimento absoluto e total. Mas o destino quem dá é o pai. Quem lança é o pai. Faz sentido isso para vocês? Isso é bíblico, ok? Não é algo da minha cabeça, não é algo da visão desta igreja, desta comunidade. É bíblico. Então nós entendemos que os pais, o Pedro e o Leonardo, detêm a graça de poder lançar os seus filhos para o mundo. Veja só que curioso, normalmente quando a gente passa uma criança para a mamãe vem, coloca no peito, com o rostinho virado para dentro, né? Se você pega a criança para o pai normalmente faz como o Pedro fez. Ele pega e mostra um mundo para o filho. Assim como ele está fazendo com a Chloe também. É interessante isso. Eu queria que você impusesse as mãos aqui. Eu estou muito emocionado, muito feliz com esse dia, de maneira muito especial. Senhor, antes de orar, eu queria falar com vocês, filho, vocês, Tati, filhos que eu amo tanto. Vocês assumem o compromisso de ensinar o Liam e a Chloe nos caminhos do Senhor. Vocês assumem esse compromisso com temor, com amor. Amém? Eu quero declarar que toda graça, unção, para que vocês possam ser a referência máxima, Cristo para eles, está sobre vocês. Amém? Vamos orar juntos? Vamos. Pai, obrigado pela vida do Liam, obrigado pela vida da Chloe, obrigado pela vida dos pais, Pedro, da Letícia, do Léo, da Tati, filhos teus, homens que assumiram a responsabilidade de fazerem destas crianças homens. Nós queremos profetizar e declarar que estas crianças marcarão esta geração. Serão homens e mulheres diferentes, um homem e uma mulher diferente, homem de uma mulher só, mulher de um homem só, homem e mulher que farão diferença, Senhor, por onde passarem, com as suas escolhas, com as suas decisões. Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam uma bandeira revelando, mostrando e expressando o Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos para que não falte nada a eles. Não falte conforto, consolo, palavra, pão. Não falte subsídio, ferramentas, graça, sabedoria, conhecimento, saúde, recursos. Nada, não vai faltar nada. Nós declaramos abundância sobre eles. Nós declaramos o Liam e a Chloe, homem e mulher de influência sobre homens de influência. Nós declaramos o Liam e a Chloe, homem e mulher de influência sobre pessoas de influência. Eles influenciarão a terra, eles expressarão Cristo na terra, eles irão mudar a terra, trarão esperança na terra, serão a glória de Deus por conta do Cristo que portam. Em nome de Jesus, nós abençoamos o Liam, consagramos ao Senhor. Nós abençoamos a Chloe, consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Que seja assim, que seja assim. Vanessa, também, filho. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças. Proteja, Pai, toda a trajetória deles aqui nessa terra. Abençoa, Senhor, os estudos, as pessoas, Senhor, que vão caminhar com eles, os amigos, os professores, Senhor, que vão influenciar de forma que influencie segundo o seu propósito, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos já pelo futuro casamento deles, quando eles crescerem, amadurecerem, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos.
Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que eles terão também uma família segundo o seu coração, Pai. Que eles sejam abençoados, Senhor, prósperos em tudo aquilo que eles fizerem, Pai. Protege a entrada, a saída deles, Pai. Que eles sejam bênção em todo lugar que eles estiverem, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Já me entreguei a te conhecer. Parabéns, Pedro. Tua presença é o meu tesouro. Parabéns, Léo. Sei que há Parabéns, em Tati. ti um lugar pra mim. Amados, e nós como comunidade, como igreja, a gente quer respaldá-los em tudo aquilo que pudermos. Amém? É claro que o Pedro e a Lê estão lá na América, né? Vocês mudaram ou vocês continuam lá? Quer falar? Claro. Só queria agradecer essa casa que é muito, muito especial para nós. Pastores, nós amamos muito, muito vocês. Vocês sabem disso. Aqui, 10 anos atrás, minha mãe começou a vir à igreja e trouxe minha família. Eu conheci Jesus aqui na G0 e fui batizado junto com minha avó, meu pai, meu avô, meu irmão. Meu avô hoje não está na melhor situação, mas ele falou de Jesus e ele recebeu de Jesus aqui nessa igreja. Depois eu queria pedir uma oração para o meu avô, ele está em estado terminal, está com câncer no pulmão, mas Deus sabe todas essas coisas. E conheci a Letícia aqui na igreja, vocês sabem, e logo depois casamos e tivemos a honra de sermos casados pelos pastores. E então depois tivemos a oportunidade de ir para os Estados Unidos, estamos lá, mas nosso coração é aqui. Não temos dúvida alguma. A gente ficou um tempo longe e passamos por tanta coisa, mas hoje, quando eu subi as escadas, senti muito da presença de Deus. Meu coração é aqui, G0. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu Uau. vou atrás da tua presença. Se ele está lá. Tão bonito, né, a gente ouvir essas coisas, porque nem a gente lembra de certas coisas, né? E aquele batismo foi muito especial, de verdade. Muito especial. Vamos orar pelo vovô, o nome dele? Pedro também. E é interessante porque aquele batismo está registrado. E é uma lembrança para sempre. Foi algo muito especial que aconteceu naquele dia. Inclusive o seu pai se batizou naquele dia também, de última hora, não foi? Foi muito precioso. Deus é bom. Por isso, essa palavra acaba como uma luva. A gente espera. De repente a gente acha que não vai acontecer. E aí é hoje. É hoje. A gente precisa treinar a nossa mentalidade. Pode durar o tempo que for, mas vai acontecer. E aquilo foi muito marcante. Está aqui o resultado. Aqui, ó, a próxima geração. Louvado seja Deus. Vamos levantar um clamor pelo Pedro, o Senhor Pedro. Vamos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pelo Senhor Pedro. Ele é nossa família, a família do Senhor é a nossa família. Senhor, que o Senhor o visite agora de maneira toda especial. Visita o Senhor do alto da cabeça à planta dos pés. Derrama o teu óleo de Gileade sobre ele. Tua palavra diz que na cruz do madeiro nós fomos curados. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, Senhor, nós requeremos em temor, em amor, o cumprimento desta palavra. Senhor, cura o teu servo, cura o teu filho. Cura, Senhor, cura. Nós nunca vamos deixar de pedir por cura. Porém, seja feita a tua vontade. Nós temos consciência de que o Senhor é um Deus soberano, mas nós nunca vamos deixar de crer e pedir por cura. Portanto, Senhor, olha para o nosso coração, por nossa fé. Assim como Paulo dizia,
porque sabemos em quem temos crido, nós oramos. Se for da tua vontade, cura, porque é da nossa vontade. O Senhor é o dono do tempo, o Senhor tem o Kairos nas mãos. Senhor, faça a sua vontade, fortalece os familiares, fortalece a todos ao redor, mas visita o Senhor Pedro de maneira toda especial agora mesmo, de uma maneira toda especial, do alto da cabeça, a planta dos pés, agora, Senhor, em nome de Jesus, agora, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém, que noite feliz, que alegria, amém, Deus o abençoe,